Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Tô sem óculos ainda, acabei de passar no meu amigo lá na Ótica Samambaia, é o Marco, para deixar o meu óculos para arrumar, porque meu filho pegou ele ontem e destroçou. Depois eu vou até gravar um vídeo direto lá com o Marco, que é vascaíno, o pai dele, sangue bom pra caramba. Aí os vascaínos de Brasília que querem ajeitar o óculos, fazer uma armação nova, ou um óculos novo, é lá na Ótica Samambaia, Samambaia Norte. Vou fazer um vídeo de lá pra botar aqui no Instagram pra galera, beleza? Bom, vamos falar de Vasco, vamos trocar uma ideia sobre o que saiu aí, sobre a dívida da SAF do Vasco, tá? Porque a situação é complicadíssima, mas antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, falar da minha parceira, a 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem 2 jogos na Itália, ontem eu cravei os ambos marcam nos jogos tudinho, né? Hoje eu vou te falar onde você vai buscar um ambos marcam. O jogo do Como contra Lazio na Itália, isso é ambos marcam, tá pagando mal de 1,80, mamão com açúcar, tá? Ah, mas eu não quero ir no ambos marcam ali no Como. Então você coloca, vai sair mais de um gol lá, 1,5 gols, e coloca a vitória da Fiorentina em cima do Genoa. O Genoa tá lá arrebentado na Itália, 8 jogos sem vencer, herança aí da 777 também, tá? Então tá aí a dica para hoje, é na Itália e com mais um ambos marcam. Vamos ver se a gente busca, o link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceiro do canal Vascaíno do Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade, que é para maior de idade. Bom, vamos falar do Vasco, cara. Ah, você tá demorando trazer vídeo? Não, trouxe 2 hoje de manhã, porque você não tá olhando o canal. Tem os short, que é os vídeos curtos. Trouxe um mostrando o golaço lá do Orediano na Liga, na MLS, né? Na Major League lá dos Estados Unidos. Foi eleito o gol do ano. Então trouxe um vídeo curto mostrando esse gol, comentando, e trouxe um vídeo também falando sobre o Pedrinho, que quando ele é eleito presidente e a 777 estava no comando do Vasco, ele fazia um monte de lives, dava um monte de entrevista para dizer que não podia falar. Eu não posso falar. Eu não posso falar, tá no contrato, eu não posso falar. E agora que ele é presidente de tudo, tá mandando na SAF, ele tem o direito, inclusive abriram parcialmente o contrato, e ele pode falar, ele não dá mais entrevista. Então eu não entendo essa ação. E aí tem um ou outro que acha ruim quando a gente fala isso. Pô, vocês estão enchendo o saco, vocês estão cobrando. É lógico que eu estou cobrando. É lógico que eu sou desconfiado com tudo que fizeram, que estão fazendo com o Vasco. A gente precisa saber, o Pedrinho precisa mostrar para o vascaíno, ó, é isso. Tá aqui, ó, tudo que fizeram com o Vasco foi isso, o que está acontecendo hoje com o Vasco é isso, e o que a gente está tomando de providência para o Vasco é isso que eu tô falando no vídeo, né? Se você quiser ver, tá lá nos vídeos curtos. Lógico que um ou outro sempre vai estar passando pano, amenizando, dizendo que a gente é chato, que a gente é contra. Isso eu já tô acostumado, calejado desse tipo de torcedor aí. Bom, para você que tá achando que tá tudo uma mil maravilha, vou trazer aqui o VP jurídico do Vasco, que é lá do Pedrinho, Felipe Carregal. Ele vem numa entrevista dizer como que ele encontrou a SAF do Vasco, tá? Porque quando ele falou lá, antes da 777 ser tirada, que o Vasco estava sentado em cima de uma bomba relógio, ele foi muito criticado por jornalistas, né, por influenciadores que não queriam que a 777 saísse. Aí ele entra e vê que a coisa ainda estava pior do que eles imaginavam, né? Que a 777 não tinha um plano para pagar a dívida do Vasco. A SAF do Vasco nasce com uma dívida de 700 milhões e eles não estavam fazendo absolutamente nada, porque eles não tinham interesse, segundo o Felipe Carregal, de pagar a dívida do Vasco. Era uma quadrilha, né, que só tinha um interesse: furtar dinheiros de ativo, furtar a grana do Vasco e depois, quem sabe, revender. E aí é onde a pergunta é feita para o Pedrinho, é feita para o Felipe Carregal. Eu nunca duvidei dessa questão. Nunca duvidei que ali eram bandidos que estavam comprando o Vasco. Bastava uma pesquisa assim idiota para você ver que o dono não tinha dinheiro e que ele foi processado e preso nos Estados Unidos por tráfico de droga, né? Então assim, tava óbvio. Lógico, teve uma galera que defendeu, que hoje fica pulando muro dizendo que não, mas todo mundo foi enganado. Só que o seguinte, tudo isso aí a gente já discutiu, já sabe. Já ficou até chato ficar falando isso. Eu quero saber quais as providências que vocês estão tomando para responsabilizar quem fez isso.
que inclusive muita gente está aí dentro do conselho, na gestão Pedrinho, que estiveram nesse absurdo, nessa venda do Vasco. Então, quais providências estão sendo tomadas? Quem é que vai ser expulso do quadro social? Quem é que vai ser responsabilizado criminalmente? É isso que eu quero ouvir do Pedrinho, do VP Jurídico, mas vou deixar aí ele contando como ele encontrou a SAF do Vasco. Os CRVG encontraram quando assumiram o Vasco SAF e o que levou a essa decisão de pedir a mediação? É importante, para te responder isso, Vanessa, a gente fazer aqui um breve retrospecto, tá? Eu lembro que no começo do ano, quando a gestão ainda 777 publicou o balanço da SAF, era um balanço horroroso, tá? Era um balanço tão horroroso que, à época, um jornalista me questionou sobre esse balanço e eu falei, olha, na minha opinião, isso é uma bomba relógio, ela vai explodir porque só estão enxugando gelo. E fomos criticados por isso à época. Vocês estão atrapalhando, vocês estão causando confusão. E quando nós assumimos o controle da SAF, a situação ela não era gravíssima, ela era muito grave, ela era temerária. Tá? Por quê, Vanessa? Porque a Vasco SAF ela nasce devendo 700 milhões de reais. Tá? Essa foi a operação que o Vasco fez com a 777. Então, se você tem uma empresa, se você é o gestor de uma empresa que está devendo 700 milhões de reais, o que você precisa fazer? Pagar, de alguma forma. Tá? O nome disso é gestão ativa da dívida. Isso não estava sendo feito. Você estava devendo 700 milhões de reais e você não tinha uma gestão ativa disso. Que seria negociar, aproveitar um grande aporte para negociar melhor. Você tinha grande oportunidade. Os credores. Você tinha dinheiro novo na mesa. Você podia, a 777 podia ter feito essa mediação com dinheiro novo. Ela teria resolvido o problema do Vasco. Não fez porque não quis, não era interesse deles, nem da 777, nem dos gestores antigos da Vasco SAF. Eles não tinham interesse em resolver o problema do Vasco. Você vê o que o City fez lá no Bahia. Rapidamente, eles, com uma gestão ativa da dívida, eles pagaram a dívida do clube. A dívida é o pior problema dos clubes de futebol, todo mundo sabe. Por que não foi feito? Então, assim, a situação era gravíssima. E, para piorar, além de não pagar a dívida antiga, eles tiveram, não sei como, assim, eles conseguiram gerar mais dívida para frente. Então, assim, é impagável. Assim, um negócio absolutamente surreal. Eles perderam a grande oportunidade de resolver de forma definitiva o problema do Vasco. E não fizeram porque não tinham nenhum interesse. Agora um recadinho pra galera que gosta de temporizar, de passar um paninho, de falar, pô, com aquelas frasezinhas chatas, desde lá do Salgado, não, deixa trabalhar, pô, vocês criticam antes do tempo, vocês são chatos, vocês torcem contra. A galera que fez isso quando entrou o Salgado, quando entrou lá o traficante, né? Agora, o CFO do Pedrinho, lá o Rafael Viana, ele vem para dizer que a dívida do Vasco, que era de 700 milhões de reais, 700 e alguma coisa, né? Porque depois entrou mais 200 milhões lá daquela dívida oculta que o Salgado falou do associativo. Então de 700 foi para 900. Agora ele fala que a dívida ela foi aumentada, a SAF do Vasco aumentou a dívida em 350 milhões. Tá bom para você? Mais de 1 bilhão e 250 milhões de reais em dívida, porque você é omisso. Porque você fica esperando de pessoas que não são honestas, que não são justas, que não mostram para o torcedor vascaíno de fato o que está acontecendo. Então vou deixar aí para você que fica aí se iludindo uma realidade. Né? A gente está à beira da falência. Eu gravei um vídeo aqui falando que o Vasco pode falir e teve gente me xingando. Pra que isso? Porque o Vasco pode falir, Anta. Porque o Vasco pode falir, animal. Porque o que fizeram com o Vasco, com o aval de muito de vocês e de gente ligada ao Vasco da Gama, foi um ato covarde que pode sim fazer o Vasco fechar as portas. Por isso que eu coloquei no título que o Vasco pode falir, tá? Então vou deixar aí para finalizar o Rafael Viana contando que aumentaram não só o VP jurídico dizendo que não tinham interesse em pagar a dívida, como pior, agora o CFO diz que aumentaram a dívida em 350 milhões para ferrar de vez. Gente, quem fez isso, quem apoiou isso, devia ir para cadeia.
Os desgraçados que fizeram isso com o Vasco, porque o Vasco corre sério risco de fechar as portas. Deviam ir pra cadeia. Pra cadeia. E os jornalistas que defenderam, que apoiaram, que se beneficiaram, deviam ter vergonha de falar de Vasco nas redes sociais. Mas isso nenhum deles tem. A gente pode dizer que a dívida do Vasco SAF aumentou? Infelizmente, sim. Desde que a Vasco SAF foi criada, a dívida aumentou em cerca de 350 milhões de reais. Por que isso acontece? São vários motivos, como eu já falei. Maior gastos do que receita, o pagamento dos juros das dívidas históricas, má gestão, não aproveitamento de todo o potencial comercial do Vasco. A receita do Vasco é muito menor do que ela deveria ser se você comparasse pelo tamanho da torcida em relação aos outros clubes do Brasil. Então, existem dezenas de ações mapeadas que nós vamos implementar para aumentar essa receita e reduzir os custos. Inclusive, ter um limite para o gasto de futebol. Você pode mandar a sua.